Bom dia a todos. Eu, diferentemente do meu amigo William Vac, que não se apresentou, eu tenho que me apresentar, porque nem todos vocês me conhecem. Meu nome é Renata Varandas, eu sou comentarista da CNN Brasil. Ministros, obrigada pela presença. A gente se conhece já de um longo tempo, tem 20 anos que eu cubro política em Brasília, um pouco menos de judiciário, mas acompanho muito a trajetória de vocês. Ministro Lewandowski, eu queria começar com o senhor. A gente tem uma Constituição aí, que está com 36 anos. O senhor tem 34 de magistratura, 17 anos, que ficou no Supremo. Muita gente talvez não se lembre. Ele passou 2 dias como presidente, na época da presidente Dilma, não foi? 2014? Exatamente. Pronto. Eu me lembro bem. 2 dias como presidente da República também, então tem essa longa estrada. E eu lhe pergunto, com essa Constituição, que tem 36 anos, ela precisa se modernizar. Como fazer para modernizar? A gente está falando de segurança jurídica, de estabilidade. Como é que a gente faz isso? O senhor tem falado muito da PEC, virou a PEC do Lewandowski. A PEC do Lewandowski é um caminho para isso? Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Muito obrigado pela pergunta instigante. Bom dia, meu caro Toffoli, meu amigo, grande magistrado, homem de convicções firmes, e realmente está dando uma contribuição importante para o país, sobretudo pela sua firmeza. É preciso que tenhamos magistrados firmes, e o Toffoli é um exemplo desse, um magistrado que não teme reações adversas, e, nesse aspecto, eu sou um admirador seu, tenho que dizer isso publicamente. Muito obrigado, João Camargo, obrigado, Camila, obrigado, dona Ana, pelo convite ao Grupo Esfera. O que eu tenho dito e repetido, disse isso em Paris, num evento que tivemos também do Grupo Esfera, que nós, às vezes, esquecemos que nós temos uma Constituição que já tem 36 anos. Ou seja, nós temos instituições sólidas. Nós passamos por várias crises políticas, econômicas, tivemos 2 impeachments, o impeachment do presidente Collor, da presidente Dilma, passamos por crises econômicas, passamos por um quase golpe de Estado, digamos assim, no dia 8 de janeiro de 2022. E que o STF foi essencial. Pois é, então, eu acho que nós temos instituições sólidas, firmes. Muitas vezes se diz que há conflitos entre os poderes, mas eu acho que é um diálogo normal entre os poderes, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, entre o Congresso Supremo e o Poder Executivo. Não há conflitos, digamos assim, de caráter estrutural. Existem divergências de pontos de vista, às vezes o Supremo toma determinadas decisões, há reações legítimas, a meu ver, do Congresso Nacional e também do ponto de vista do Executivo. Creio que essa questão das emendas vão ser resolvidas, seja pelo Supremo, seja por um diálogo entre o Executivo e o Legislativo. O que é preciso deixar claro, a meu ver, que os empresários podem investir seguramente no Brasil, tanto os empresários nacionais quanto os empresários internacionais. Eu acho que nós temos instituições sólidas. Disse o senador Ciro Nogueira, é preciso fazer uma reforma partidária, que já está sendo feita, temos que diminuir o número de partidos políticos para que eles sejam mais principiológicos, mais programáticos. Isso vai facilitar muito o diálogo entre as instituições e vai dar linhas mais firmes, porque, na medida que nós temos uma discussão, sobretudo parlamentar, como nós dizemos em direito ad hoc, ou pontualmente, casualmente, é muito difícil fazer planejamento a longo prazo. Mas, no momento em que nós tivermos partidos políticos mais sólidos, mais densos, uma visão de futuro, as coisas ficam mais fáceis. Mas essas coisas virão, a meu ver, já temos uma legislação nesse sentido, estamos caminhando bem. Eu vou falar do ponto de vista da segurança pública. O próprio Estado moderno, que surgiu entre o século XVI
2017, ele surgiu exatamente para garantir a segurança física das pessoas, num primeiro momento. Então, os trabalhos de Maquiavel, italiano, né, de Jean Baudin na França, de John Locke, melhor dizendo, Thomas Hobbes, depois John Locke na Inglaterra, eles preconizavam exatamente a unificação do poder para dar segurança física aos cidadãos. E esse tema, por incrível que pareça, volta agora, no ano de 2024, não é? Volta com toda intensidade, e, sobretudo, tendo em conta o crime organizado. O crime organizado, que hoje é um crime interestadual, transnacional, e é um fenômeno mundial. Eu tive recentemente, entre ontem, hoje, e terei ainda na segunda-feira, contatos com as mais altas autoridades no setor de segurança aqui da Itália, e todos se reportam a um temor generalizado, que é o crescimento das organizações criminosas. Muitas vezes parecem estar mais organizadas do que o próprio Estado. Portanto, é preciso fazer um esforço conjunto, não só interno, como também internacional, para combater esse novo fenômeno. Eu diria, estava pensando ou refletindo comigo mesmo, que hoje esse fenômeno da criminalidade organizada, ministro Toffoli, é um fenômeno que talvez se equipare, em termos de riscos para o mundo, se equipare aos conflitos regionais, bélicos regionais, se compare ao aquecimento global. Portanto, é um fenômeno que precisa ser enfrentado de forma conjunta, não pode mais ser enfrentado, seja por um Estado membro isolado em nosso país, seja por um país unicamente, mas é preciso um esforço, digamos assim, mundial, inclusive. Mas vou terminando já, chegando rapidamente, dando umas pinceladas no que diz respeito à PEC. Então, no Brasil, o crime deixou de ser um crime local. Sempre se imaginou, desde o começo, desde o Império, passando pela República Velha, e sempre se deu aos Estados membros da Federação Brasileira a atribuição primária de combater o crime. O crime era local, o crime ocorria nas cidades, às vezes no campo. Então, a responsabilidade era da Polícia Civil, da Polícia Militar, quer dizer, mais recentemente, e a União cuidava dos crimes que diziam respeito aos interesses federais. Daí a Polícia Federal, muito bem comandada pelo nosso André Rodrigues, que é um grande quadro do Estado brasileiro. Mas eu tenho para mim que chegou o momento de nós fazermos uma reforma constitucional, repensarmos o modelo da segurança pública que foi concebido há 36 anos, basicamente no artigo 144 da Constituição. Nós temos cerca de 10 polícias no Brasil, considerando as polícias federais, as polícias estaduais e a Guarda Municipal. E não há, dentro do federalismo brasileiro, uma coordenação entre essas forças. E é preciso que haja um agente central, a meu ver, que dê diretrizes gerais para essas diferentes forças que, enfim, lutam contra o crime e lutam de forma isolada, nem sempre coordenada, por maiores que sejam os esforços de cooptação, digamos assim, dessas várias forças. Então, eu preconizo que nós tenhamos uma espécie de um SUS da segurança pública, não é? O SUS é um modelo que deu certo, assim como a saúde também está na Constituição, com fundo próprio, impassível de ser contingenciado. Então, o SUS diz o seguinte: olha, vamos vacinar as crianças de todo o país contra a poliomielite. Ou depois diz assim: olha, agora nós vamos vacinar, num primeiro momento, todas as pessoas com mais de 70 anos contra a gripe. Depois, as adolescentes contra o HIV, e assim por diante, dá diretrizes gerais. Então, o que eu proponho, terminando, Renata, é no seguinte sentido: é preciso repensar esse modelo concebido há 36 anos de segurança pública. É preciso repensar o papel das várias polícias, inclusive da Polícia Federal, doutor André aqui à nossa frente,
para que possa combater de forma mais eficaz as organizações criminosas, as milícias locais, que são um fenômeno também absolutamente novo, sem interferência na autonomia dos estados e dos municípios. Mas depois entramos em maiores detalhes. Obrigado. Continuaremos nesse assunto. Ministro Toffoli, o ministro Lewandowski defendeu que o Brasil tem, sim, um cenário propício a investimentos, mas a gente sabe que a judicialização no Brasil é imensa. Por que é tão grande? Em outros países é assim também? E desse modelo que a gente tem hoje, não há uma quebra de confiança entre cidadão e Estado por conta dessa quantidade de insegurança jurídica, de judicialização? Bom dia, Renata. Agradeço a esfera, nas pessoas do João, da Ana, da Camila, cumprimentando a todos na pessoa do meu professor de sempre, Ricardo Lewandowski. E sempre eu gosto de lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski, para além de tudo que nós sabemos da competência dele, o Brasil deve muitas vidas a uma decisão dele, entre tantas outras, que foi determinar a compra de vacina para a Covid. E veja, Renata, você está falando de judicialização. Olha a que ponto chegamos. Nós tivemos que ter uma decisão judicial para determinar a compra das vacinas. Em plena pandemia, tendo vacinas disponíveis, né? Exatamente. Então, são milhares e milhares de vidas que foram salvas e a justiça. Eu sempre digo, lembrando Celso Laffer e Hannah Arendt, que a verdade factual é defendida por 3 instituições: a imprensa livre e séria, a academia, que é a ciência, e a magistratura. Hannah Arendt escreveu sobre isso, Celso Laffer escreveu sobre isso, colega professor também do Lewandowski, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde eu estudei. E essa questão da segurança jurídica tem tudo a ver hoje, quando a gente fala de fake news, de insegurança, de previsibilidade, com a necessidade da defesa da verdade factual. E a judicialização excessiva no Brasil, ela, comparativamente a outros países, é importante que se diga, é o país com maior judicialização. O Supremo Tribunal Federal julga colegiadamente, e aqui está o Procurador-Geral Paulo Gonet, que cumprimento, julga colegiadamente por ano 14 mil processos. 14 mil processos. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga 100. A Suprema Corte da Alemanha julga 80. Aqui na Itália, uns 400 casos. Mas por que no Brasil é assim, essa retroação? O Brasil é um país complexo, com diversidade regional, com diversidade social. É uma federação bastante, digamos assim, cujo pacto ele tem que ser refundado sempre. E eu gosto também de usar uma frase do Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra: uma Suprema Corte é praticamente um poder constituinte permanente. Está aqui o senador Ciro Nogueira, o deputado Luizinho, parlamentares. A Suprema Corte ela está sempre refundando os pactos da sociedade. E a sociedade leva ao judiciário. 20% das ações diretas de inconstitucionalidade, quem leva ao Supremo são os partidos políticos. Veja, então, essas questões todas, elas vão parar no judiciário, porque eu digo o seguinte: o Brasil, a gente tem a ideia de que um contrato, para valer, tem que ter um trânsito em julgado. Se não tiver um trânsito em julgado, não vale. Então, é uma crise de confiança que, se tudo vai parar no judiciário, é porque a sociedade está falhando em resolver os seus problemas. Seja nas agências, seja no Congresso, seja na política, e há uma politização, mais do que uma judicialização da política, há uma judicialização da política, pela própria política, e acaba indo parar no Poder Judiciário essas questões. Então, eu penso que o que nós temos que fazer, quando eu assumi a presidência do Supremo, eu escrevi 2 artigos, um que saiu no Globo e outro no Estado de São Paulo, exatamente defendendo um pacto entre os poderes. Eu penso que aqui se falou no painel anterior sobre a segurança jurídica, a previsibilidade, e nós temos que
trabalhar. A sociedade e o Estado não podem ser inimigos. No Brasil se criou a ideia de a sociedade e do Estado não poder dialogar, não poder conversar. Chegou um momento que nós vivemos uma criminalização dos encontros entre um presidente da República, um presidente do Supremo e um presidente do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, como se aquilo fosse criminoso. Ou um grande feito também, né? É inacreditável você também pensar que é um grande feito o presidente da República se encontrar com os outros presidentes de outros poderes, né? Isso tem que ser visto com naturalidade, não como uma excepcionalidade. Pelo contrário, o Estado existe para a sociedade, e a sociedade precisa do Estado para poder desenvolver, criar emprego, criar riqueza. E, num mundo cada vez mais complexo, nós também temos que ter a ideia de que a sociedade tem pressa. A sociedade tem pressa. Então, quando há uma crise em relação às instituições na base da sociedade, não podemos negar isso, há sim muitas críticas às instituições, e isso se transforma em voto, e isso se transforma em narrativa política. Nós, enquanto instituições, nós temos que estar atentos onde é que nós estamos falhando. E aí eu penso que é a questão das soluções mais rápidas. O gestor público e o gestor privado têm que pensar de uma maneira mais rápida. Quando se fala de judicialização, por exemplo, matéria tributária, foi citada aqui a reforma tributária. Em matéria tributária, só em repercussão geral, o Supremo já julgou em 15 anos quase 200 casos de repercussão geral. Olha a judicialização na área tributária. E provavelmente vai continuar, mesmo com a reforma, porque novos casos vão surgir de dúvidas. E também, muitas vezes, nós sabemos que a Receita acaba legislando. Mas isso é falta de clareza na legislação? Muita falta de clareza na legislação e na interpretação da legislação. Ou seja, culpa do Congresso? Não, não é culpa do Congresso. Eu penso que quanto mais tema, isso eu tive a oportunidade de falar com vários ministros da Fazenda, quanto mais texto você põe na Constituição, mais judicialização você vai ter. Eu penso que a simplificação da Constituição diminui a judicialização. E veja, hoje é mais fácil aprovar uma emenda constitucional do que aprovar um projeto de lei, porque tem que passar pela sanção, tem que passar pelo crivo político de um outro poder. E a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma atuação que ela faz com que aquele tema, uma vez colocado na Constituição, ele vai ser judicializado. Em tese, poderá ser judicializado, porque, estando na Constituição, pode haver exatamente uma busca do Judiciário para fazer aquilo efetivo, para fazer aquilo concreto. Então, eu penso que a nossa Constituição, que foi um pacto refundante do Brasil em 88, pós-governo militar, ela deveria ser menos, digamos, complexa do que ainda é. Só que o que nós estamos fazendo enquanto sociedade é aumentando o texto da Constituição quando nós deveríamos diminuí-lo, minha opinião. Ministro Lewandowski, queria voltar para a pauta da segurança pública. O senhor citou Hobbes, e aí há 400 anos ele falava de segurança física. Hoje, se a gente for ler novamente, a gente pode, inclusive, interpretar como segurança jurídica também. A minha pergunta é: qual que é o custo dessa insegurança jurídica para o país, seja de insegurança jurídica legislativa, seja de segurança pública para o país? Bom, eu também, novamente, agradeço essa pergunta e, sobretudo, quando estou diante de empresários, eu digo que a segurança pública hoje é um insumo econômico importante, porque, assim como a segurança jurídica, que protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, assim como a Constituição prevê a irretroatividade das leis, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da proibição do excesso, que são princípios importantes, que são princípios mais do que da nossa Constituição, mas são princípios universais, que garantem um mínimo de previsibilidade jurídica para que as pessoas possam investir e prever o seu futuro. A segurança pública hoje faz parte exatamente dessa segurança jurídica
compreendida num sentido mais lato, mais amplo da palavra. Então, é preciso repensarmos realmente a segurança pública, que ficou um pouco para trás. Se fala em reforma judiciária, se fala em reforma administrativa, em reforma tributária, mas não se fala em reforma do sistema de segurança pública. E chegou a hora, a meu ver, de repensarmos esse modelo de 36 anos atrás. A PEC diz o quê? A PEC. Bem, a PEC trata fundamentalmente disso. Primeiro, dá à União o poder de estabelecer diretrizes gerais em matéria de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. É preciso haver uma linha, digamos assim, unificada de atuação nestas 3 áreas. Ela também repensa um pouco o papel da Polícia Federal. Ela explicita melhor o papel da Polícia Federal no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que ela já faz, mas fica mais explícito pela nossa proposta na Constituição, e também as milícias. As milícias sempre são locais. Então, em sendo locais, o combate a elas é feito pelas autoridades locais. Mas as milícias hoje é um fenômeno, a milícia hoje é um fenômeno que tem um impacto nacional, ou até internacional. Vimos isso no caso do assassinato da vereadora Marielle, que foi um escândalo não só nacional, porque não foi desvendado esse crime, 5 anos sendo investigado pela polícia local, a Polícia Federal, em menos de 1 ano, solveu o caso. Então, vejam, e aí a eficiência, e eu tenho muito orgulho de estar à testa, digamos assim, desta valorosa corporação, mas como ela é eficiente. Bom, então, eu penso que temos que dar mais poderes à Polícia Federal nesse aspecto e também por sugestão da própria Polícia Federal para que ela possa atuar, isso antes dos incêndios criminosos que ocorreram no Brasil, na proteção das matas, das florestas e das áreas de proteção ambiental. E penso também que nós temos que ter uma polícia ostensiva, como a gendarmerie, não é? Os gendarmes aqui, os carabineiros, não é? Uma força nacional ostensiva que possa atuar em auxílio, quando necessário, às forças locais. Mas quem faria isso, PRF? Então, eu penso, na minha concepção, eu acho que a Polícia Rodoviária Federal, que hoje conta com cerca de 13 mil homens, não é? Está muito bem equipada do ponto de vista de viaturas, tem armamento, tem helicópteros, tem aviões, já atua fora das rodovias federais. Ela está no norte do país, combatendo o tráfico de drogas, de pessoas, o garimpo ilegal, está na terra dos Yanomamis, está nas comunidades do Rio de Janeiro, está auxiliando os gaúchos na catástrofe que lá ocorreu das enchentes, está combatendo também, junto com outras forças, os incêndios. Portanto, ela tem uma capacidade de atuar nacionalmente. E nós precisamos, assim como os estados, termino, sei que nosso tempo está estourando, os estados têm uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União tem uma polícia judiciária, que é a Polícia Federal, mas não tem uma polícia ostensiva. É preciso que tenhamos uma polícia ostensiva. Eu penso que seria mais barato nós transformarmos e, eventualmente, nesse primeiro momento, não há necessidade de aumentarmos o número de membros da Polícia Rodoviária Federal e, finalmente, termino, nós precisamos ter um fundo de segurança pública, assim como tem a saúde, assim como tem a educação, e está aí o nosso Bruno Dantas, um fundo que não pode ser contingenciado. Nós temos que ter recursos permanentes que possam alimentar esses 3 níveis federativos que nós temos, as 3 forças de segurança. É uma pena a gente só ter mais 4 minutos. Ministro Toffoli, quero terminar com o senhor. Como ter mais segurança, te perguntando como ter mais segurança jurídica num país que caminha, o Brasil caminha aí para ser a 8ª maior economia do mundo, num país tão diverso socialmente, com regiões tão diferentes. Como fazer isso? É uma dificuldade, não é fácil. Aqui o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo também, tantas pessoas aqui da área jurídica. Eu penso que a sociedade ela tem que ter mais diálogo. Eu sempre fui um defensor do diálogo.
na Advocacia Geral da União, eu criei as câmaras de conciliação da administração pública e depois a Câmara de Conciliação Federativa. Era muito curioso, eu fui para a Advocacia Geral da União em 2007, o INCRA litigava na Justiça contra o IBAMA. A FUNAI litigava contra o INCRA, na Justiça, todos tendo um único chefe, um único, a União presidida pelo Presidente da República. Então, nós temos essa cultura de litigar, e essa cultura tem que ser mudada na sociedade. As faculdades de Direito não ensinam a conciliar, a mediar. Quando eu fui presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, nós aprovamos uma indicação ao Conselho Nacional de Educação para colocar como obrigatório nos currículos escolares a mediação. Isso só foi instituído pelo MEC a partir do ano de 2021. Ou seja, nós não temos ainda uma geração de profissionais formados no direito que tenham tido obrigatoriamente curso de mediação. O que se ensina? Se ensina a litigar. Se você tem um problema, aqui há muitos empresários. Quando vocês têm um problema insolúvel, vocês procuram quem? O engenheiro ou o jurídico? Procura o jurídico. E o que o jurídico faz? Não sei como resolver isso, o que ele faz? Leva para a justiça. Leva para a justiça, isso é da nossa cultura. Um país que forma mais advogado do que engenheiro está errado. Está errado. Nós temos que mudar a nossa cultura. Quantos mil engenheiros formam a Coreia? 80 mil. Quantos mil forma o Brasil? Não forma 40 mil por ano. E o Brasil forma uma França inteira de advogados por ano. Uma França inteira de advogados, todos os anos o Brasil forma. Os Estados Unidos forma 700 mil engenheiros por ano. Então, nós temos que mudar essa cultura da judicialização, porque essa cultura está arraigada na sociedade. Nós temos 1,5 milhão de advogados no Brasil e cerca de 4 milhões de bacharéis em direito. Então, é uma questão muito mais da sociedade em si do que do judiciário. Nós temos que julgar as causas que não são trazidas, e estamos julgando. Se o Supremo brasileiro julga 14 mil causas colegiadamente por ano, nós estamos cumprindo a nossa missão de pacificação da sociedade no âmbito das nossas competências. Mas eu torço que o Brasil tenha um dia mais engenheiros do que advogados. Há esperança? Eu acho que há. Eu sou otimista. O Brasil enfrentou a questão da democracia com a redemocratização, o Brasil enfrentou a confiança na moeda com o Plano Real, o Brasil resolveu o problema da sua dívida pública internacional, a nossa dívida pública interna não é nenhuma crise comparado com o que há no mundo. Nós temos uma estrutura burocrática que tem lá as suas dificuldades, mas que é um valor em si. E uma das questões do Brasil que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: nós temos que ter uma sociedade maior que o Estado. Só que a nossa sociedade é Estado dependente, porque a criação do Brasil foi criado primeiro o Estado e depois a sociedade. Muito obrigada, ministros. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.